honra muito grande aqui tratar desse tema. Começaria exatamente com uma pergunta prosaica, uma pergunta muito simples. Qual o seu nome, qual o seu bairro? Por que eu faço essa pergunta? O seu nome e o seu bairro? Porque eu vou falar de moradia. Todos nós já ouvimos esse questionamento por aí. E quando se fala em moradia, nós temos diversas questões a serem tratadas. Nós poderíamos pensar a moradia como sinônimo para muitos de propriedade, moradia como para muitos tendo por objeto uma relação contratual, moradia para muitos como sinônimo de domicílio, moradia para muitos como sinônimo de posse, mas eu diria que nenhuma dessas ideias se aproxima daquilo que nós temos aqui para discutir. E aqui meu desafio é intenso. Primeiro, por um público extremamente seleto, por uma casa respeitada, um público que vai do primeiro ao 10º período. Então, aqui tentarei estipular um diálogo que nos permita algumas conclusões. Vejam, senhores e senhoras, que o texto constitucional, no artigo 6º, o artigo 6º da Constituição da República de 88, com a emenda constitucional 26, elegeu o valor moradia como direito social fundamental. Isso é extremamente relevante. Não vou utilizar aqui aquele lugar comum dizendo que a moradia busca satisfazer a dignidade humana. Porque eu costumo dizer que existem alguns mantras do direito, que explicam tudo e não explicam nada. Função social da propriedade, função social dos contratos, dignidade humana, boa-fé objetiva. Eu costumo conversar lá com os colegas, com os estudantes, dizendo, olha, você está diante de uma questão difícil e não tem ali uma resposta, se você colocar um desses 4 mantras, com toda certeza, pelo menos a metade da questão você vai ter. Né? Por quê? Se nós formos analisarmos a pessoa como fundamento do direito, do Estado, da sociedade, tem o valor da dignidade. Se eu estou tratando da moradia, eu estou buscando resguardar a qualquer um de nós esse espaço de dignidade. Dizer que a moradia está inserida nesse princípio maior da dignidade explica tudo, mas também não explica nada. Dizer que a moradia, no texto constitucional, é um direito fundamental, é um direito essencial, é um direito social, explica tudo, mas também traz vários questionamentos, traz vários vazios. Pensei melhor, poderíamos então, no âmbito do direito civil, me permitam aqui uma visão civilística da nossa temática, pensar a moradia como uma expressão de domicílio. Mas, desde aquele primeiro período, segundo, terceiro período, aquela noção introdutória, aquela noção primeira do direito, em que vocês ouviram dizer que todo sujeito, toda pessoa, e aí nós estamos falando de pessoa natural, me permitam aqui uma restrição, não tratar das pessoas jurídicas, porque pessoa jurídica não mora, pessoa jurídica tem sedes diferentes. Eu estou tratando da pessoa natural, estou tratando de cada um de nós. Toda pessoa, todo sujeito tem um domicílio. Ainda que esse sujeito, ainda que essa pessoa não tenha uma casa. É verdade. Eu, de certa feita, tive que dar um parecer num pedido de liberdade provisória em que o autor do furto simples era um morador de rua. O seu locus de morada era a rua. E me permito aí provocar os processualistas, o doutor Eupídio foi embora, mas os processualistas da área penal, não desconheço aqui as especialidades, me perdoem, não sinto aqui nenhuma ofensa, uma provocação intuita aqui do debate. Os processualistas do âmbito do direito penal, os processualistas no âmbito do processo penal, eu costumo dizer o seguinte, olha, é requisito da liberdade provisória que o requerente, que o autor, faça a prova no domicílio, faça a prova da sua residência com ânimo de definitividade. Eu virei lá para a juíza, eu trabalhava com isso e falei, doutor, aqui não é caso de manter esse pobre coitado aqui acautelado. Agora, o local da sua morada é a rua. Ele tem domicílio. O que é o domicílio? A residência com ânimo de definitividade. Se eu tenho um sujeito cujo o domicílio é a rua, o domicílio
domicílio dele para efeitos processuais é o local em que ele se encontra. Eu não posso associar a ideia de moradia à ideia de domicílio. A ideia de domicílio é uma ideia de conteúdo, me permitam, preponderantemente processual. Preponderantemente processual. Vejam que o ordenamento jurídico permite a pluralidade de domicílios. Eu tenho 4 domicílios. Eu tenho meu domicílio afetivo, eu tenho 2 domicílios profissionais, eu tenho um domicílio residencial. Desculpa, domicílio eleitoral. Domicílio eleitoral. Tem um local onde eu moro com a minha família, 2 locais de trabalho, 2 cidades distintas, eu tenho um domicílio eleitoral. Qual que é o domicílio do preso? O local onde ele se encontra, claro. Qual é o domicílio do incapaz? O domicílio dos seus representantes. Qual é o domicílio daquele que não tem casa? O local onde ele se encontra. Então não pode dizer que a moradia se associa à ideia de domicílio. Então eu diria então que a ideia de moradia se associa à figura do direito de propriedade. Claro que não. Também não posso associar a moradia à propriedade. Levantaria alguém lá atrás e dizia, peraí, Marcelo, eu sou locatário, eu sou comodatário, eu moro de aluguel, eu moro de comodato, eu moro a título de empréstimo. Permito aqui uma linguagem, né, que seja acessível do primeiro ao 10º período. Eu não posso dizer que a moradia se associa à propriedade, sob pena de afastar essas figuras tão conhecidas. Eu poderia então dizer que a moradia se associa à posse. Vem sempre aquela discussão, né? Posse e propriedade, discussão terrível, posse e propriedade. Eu viria para essa turma aqui que, falar, mas o Marcelo, falar depois do doutor Eupídio é complicado. Então tem que como diz o Graciliano, tem que pular aqui porque a minha dificuldade é grande. O sapo não pula por boniteza, mas por precisão. Eu preciso aqui dar o meu recado, né? Senão, por que chamaram o Marcelo para falar aqui de moradia? Sou proprietário ou não do relógio, doutora? Eu vou sim. Eu acredito que o Marcelo não seja proprietário do relógio. Eu vou dizer, não sou proprietário do relógio. O relógio é emprestado do Mário. Não, o relógio eu furtei. O relógio eu roubei. Eu tenho a posse. Eu tenho a posse. A posse não se confunde com a propriedade, embora todo proprietário seja possuidor. Eu posso ter um local em que eu tenho a minha intimidade, a minha privacidade, o meu resguardo do eu com o outro satisfeito. Isso eu chamo de moradia. A moradia é o espaço da intimidade. A moradia é o espaço da privacidade. A moradia é o espaço do eu. Do eu sozinho, mas do eu com o outro. Quantas vezes em casa a gente fala assim, estou sem lugar. Estou sem lugar. Né? Por que você está sem lugar? Você não tem aquele espaço da intimidade, aquele espaço da privacidade, aquele espaço do resguardo de você próprio. Moradia não pressupõe uma ideia econômica, uma ideia patrimonial. Moradia ultrapassa a própria ideia de posse, a própria ideia de propriedade. Então, Marcelo, para você, o que é moradia? Moradia é muito mais para mim do que um direito fundamental. É muito mais para mim do que a ideia do artigo 6º da Constituição da República. A moradia, para mim, é uma expressão da personalidade. E eu vou assustar alguns. A moradia como um bem de personalidade. O que seriam os bens da personalidade? Aqueles valores que são índices, que são inerentes à nossa qualidade de pessoa. Diria alguém, o primeiro valor da personalidade é a vida, que é o suporte da própria existência. Mas uma vida com saúde. Uma vida tendo seus espaços de intimidade, privacidade, segredos resguardados. Um valor que é inerente, que eu perguntei, qual é o seu nome? O nome é um atributo da personalidade, uma forma de identificação. A moradia também é uma forma de identificação. É também uma forma de resguardo. É também uma forma de você promover o livre desenvolvimento do ser. Qual que é a nossa primeira morada? Útero materno. Eu estou com um pequenininho lá em casa, está fazendo 1 mês hoje. Perdi a minha casa primeira, que é o útero da mãe. Cheguei nessa casa maior, nesse espaço material, que não necessariamente se confunde com o aspecto econômico, patrimonial. Ele se sente confortável e seguro, próximo aos pais. Ele se sente confortável e seguro, tendo a sua dignidade reconhecida, preservada, mas ele tem os momentos também dele com ele próprio. E a moradia satisfaz essa necessidade.
Eu diria aos senhores e às senhoras que a moradia pode ser entendida, essa é a minha defesa, como um bem de personalidade. É muito mais do que uma perspectiva de direito fundamental. Porque aquela primeira perspectiva histórica de direito fundamental é aquela perspectiva que eu tenho que resguardar o sujeito em relação ao poder do Estado. Aquela visão clássica, aquela visão liberal. Aqui eu não estou propondo uma oposição do ser com o Estado, com o poder privado. Aqui eu estou propondo uma discussão de espaços que resguardem o ser, independentemente das relações jurídicas. Todos os senhores e as senhoras já ouviram falar em bem de família. Bem de família. Quando se pensa em bem de família, a primeira ideia que você tem é de um imóvel que satisfaça o valor de moradia. Não pelo aspecto patrimonial, mas pela essencialidade do bem objeto de tutela. Chega em casa, dá uma lida na Lei 8.009. Código Civil trata do bem de família. Aqui eu não quero entrar em tecnicismos. Aqui eu estou tentando defender essa natureza jurídica da moradia. Ponto. Então eu defini, ou pelo menos estou tentando definir esse bem moradia. Um bem de personalidade. Um bem inato. Mas inato é, você já tem um espaço de morada que é útero materno. Veja essa situação daquele sujeito que não é proprietário. Será que ele não tem um espaço de morada? Veja aquela situação daquele sujeito que até mesmo praticou um ato ilícito, passou a exercer poder, posse sobre coisa alheia. Coisa alheia. Ué, mas Marcelo, um ato ilícito no ordenamento jurídico pode produzir efeitos vários? Você que vai defender uma situação dessa natureza? Depende. Será que um proprietário de um determinado imóvel que não dá a esta coisa uma funcionalidade, que não dá a esta coisa uma destinação, ele pode ter uma proteção, como nós temos aqui, porque nós todos somos titulares de diversas coisas, que damos a essas coisas utilidades. Veja, o texto constitucional vai dizer que a propriedade tem que satisfazer uma função, uma funcionalidade. A primeira função da propriedade é satisfazer o seu interesse. Quando você comprou essa bolsa, você não estava preocupado com a sua amiga. Você estava preocupado com quem? Com você mesmo. A primeira função das coisas é satisfazer os interesses do sujeito. Mas ao exercer a satisfação desses interesses, você não pode causar prejuízo a terceiros. A primeira função da coisa que eu vejo, e eu estou tratando da coisa imobiliária, não da coisa móvel, é satisfazer esse espaço de resguardo, de intimidade, de privacidade, de tutela do eu e do outro, que é a moradia. Tá bom, Marcelo, mas quais seriam as formas de realização desse bem de personalidade que é a moradia? Nós poderíamos pensar desde formas contratuais, desde formas no âmbito dos direitos reais. Bom, aqui precisa um pouquinho da técnica. Todos vocês contrataram hoje. Todos vocês realizaram contratos. O que pressupõe contratos? Partes. O que pressupõe contratos? Vontades. O que pressupõe os contratos? Um objeto. Vontades, partes, que vão buscar a realização de determinado objeto em um determinado meio. Está lá o artigo 104 do Código Civil. O contrato servável requer agente capaz, objeto lícito, forma prescrita ou defesa em lei. A forma mais comum, mediante a qual você adquire o direito sobre a coisa para satisfazer o seu direito existencial, direito de personalidade, direito inato, intrínseco, é contratando. Você alugou uma casa, comprou um imóvel, recebeu em doação. Claro, o ordenamento jurídico reconhece essa forma. É uma forma muito comum de realização desse direito de personalidade que eu defendo, direito à moradia. Mas será que é só mediante o contrato? Não. Eu tenho outras situações. Eu tenho a situação não desejada por nenhum de nós, mas inevitável, que é o fim da nossa personalidade, a morte. Sinto muito, hoje é um dia de festa, é um dia de vida, mas a morte é um fato inevitável. E a morte é um fato jurídico que produz efeitos jurídicos. Marcelo morreu aqui agora, tão pequenininho de um mês, perdeu. Vai suceder, vai se colocar na posição do Marcelo,
vai ter o seu direito à moradia protegido por questões patrimoniais por sucessão. Uma situação também comum, estudarão o direito sucessório, a turma que está no 8º, 9º, 10º período. Mas eu posso também ter uma outra situação que pode realizar, estou falando das possibilidades, vou falar dos limites, que pode realizar esse direito de personalidade à moradia. Algumas formas aquisitivas originárias, algumas formas que não pressupõem essa relação negocial ou contratual, algumas formas que não pressupõem esse fato ou evento morte. Todo mundo já ouviu, e aqui eu vou fazer um resumo, uma figura denominada uso capião. Eu costumo brincar, e é uma brincadeira séria, que os primeiros clientes que você vai ter, o primeiro cidadão que vai bater no seu gabinete, como promotora, como promotor, como juíza, é um cidadão que vai chegar com um tanto de papel envelhecido, amarelo, e vai dizer, doutor, eu estou precisando vender minha casa, eu quero comprar outra, eu quero realizar meu direito à moradia em outro espaço. Ah, você não precisa de mim, vem na sua casa. Não, o negócio é o seguinte, doutor, porque eu invadi esse lote, onde tem minha casa, há uns 20 anos atrás, né? Invadiu, vai invadir há 20 anos, o que você quer? Não, doutor, quem quer comprar, falou que quer comprar de forma regular. Eu ouvi falar de um tal, ele vai falar assim, eu ouvi falar de um tal de uso campeão. Peraí, não é uso campeão. Ele tem uma noção. O que ele está dizendo? Ele exerce posse, poder sobre uma área, não é isso? E esse poder sobre essa área se prolongou num determinado espaço de tempo. E ele já ouviu falar de um mecanismo em que essa posse pode ser convertida num direito real, particularmente de propriedade. Olha a expressão do campeão dos romanos, usa o capo, tomar a coisa pelo uso. Isso é agressivo. Eu estou tomando aquilo que não é meu, mas porque eu dei uma utilidade a essa coisa. Eu entendo que essa uso campeão tem uma função de promoção e uma função de punir. Promover aquele que atribui à coisa uma utilidade socioeconômica. A nossa discussão aqui não é econômica, a nossa discussão aqui é social. Qual seria o interesse social que você precisa dizer? Moradia. Será que o ordenamento jurídico brasileiro, em se tratando de uso campeão, valoriza a moradia? Sim, valoriza a moradia. Nós temos várias modalidades de uso campeão, várias modalidades de uso campeão. Então, o uso campeão comum, naquela linguagem mais simples, um instrumento, um mecanismo pela qual essa posse pode se converter em direito real de propriedade. Essa posse ela pode ganhar uma segurança, e segurança para nós é título de propriedade. Para nós brasileiros, segurança como expressão, como uma titulação, propriedade. Nós temos várias modalidades de uso campeão. Eu tenho uso campeão extraordinário, ordinário, especial, uso campeão do ato das disposições constitucionais transitórias. Eu tenho até uso campeão em favor das comunidades quilombolas. Eu tenho hoje uso campeão administrativo instituído pela lei intitulada Programa Minha Casa Minha Vida, em 11.977. Eu tenho chamado uso campeão familiar. Então, peraí, eu tenho uma possibilidade de realizar esse direito de personalidade, moradia. Eu tenho a possibilidade de converter a minha posse pelo fator, pelo valor de utilização, moradia. Olha lá para quem está com o Código Civil aberto, o artigo 1238. O artigo 1238 vai tratar do uso campeão extraordinário. Agora, aquele paradoxo do direito. O direito é construído por alguns paradoxos, pelo menos aparentes. Embora seja extraordinário, é o uso campeão mais aplicado. Por que é o mais aplicado? Porque não requer nem justo título e nem boa-fé. Isso quer dizer que um ato originariamente ilícito pode produzir com o tempo efeitos válidos. Sabe aquele seu cliente que bateu na sua porta e disse, ó doutor, eu invadi esse terreno há 20 anos atrás. Mas o que fez o proprietário desse terreno? Não. Ficou inerte. E essa posse, esse poder do seu cliente sobre coisa alheia, foi se consolidando no tempo. Você
vai dizer, ele não tem boa-fé. Eu estou tratando aqui da boa-fé subjetiva. Ele até fala, eu sei que eu pratiquei um ato ilícito, mas os efeitos dessa ilicitude no decorrer do tempo são reconhecidos em favor desse valor que eu estou aqui discutindo com vocês. Moradia, segurança. Tanto que, no caput do artigo 1238, o prazo do uso do campeão extraordinário é um prazo de 15 anos. Parágrafo único. Mas se seu cliente, se esse sujeito, atribuir à coisa uma função socioeconômica, o que nos interessa aqui é uma função social, uma função, se preferir, fundamental, uma função que reconheça a ele um atributo da personalidade que é a moradia, esse prazo pode reduzir de 15 para 10 anos. Bom, já tem uma possibilidade. Qual que é a minha proposta? De demonstrar que o valor moradia ele tem mecanismo de realização. Redução do prazo de uso campeão de 15 para 10. Você tem prazo menor, Marcelo? Tem. Uso campeão especial. Por que ele é especial? Porque ele tem fundamento na Constituição. Por que tem fundamento na Constituição? Porque o texto constitucional tem um compromisso da realização integral do sujeito, da pessoa. E eu tenho o artigo 6º do texto constitucional, a moradia é entendida como direito social fundamental. Vejam que o salário mínimo tem que atender diversas necessidades. O salário mínimo no Brasil é uma maravilha. Dá para quê? Saúde, alimentação, vestuário, lazer. E também moradia. E também moradia. Olha que interessante. Então nós ganhamos muito bem. Mas eu tenho um mecanismo para instrumentalizar esse valor moradia. Uso campeão especial urbano ou uso campeão especial rural. Olha, uso campeão especial urbano, uso campeão especial rural. Chega em casa, abra o texto constitucional. Aí já fiz uma provocação com a turma do processo penal. Agora vou fazer uma provocação com a turma do direito constitucional. Às vezes eu costumo brincar, uma brincadeira mesmo, para incitar o estudante, incitar o aplicador, incitar o advogado, o promotor, o juiz a emprestar efetividade ao texto constitucional. A Constituição não é uma folha de papel. A Constituição não é uma carta de intenções. A Constituição não pode ficar lá na pasta da biblioteca em literatura, ficção, romance. Isso é bonito aquele texto, o artigo 5º, maravilhoso. Eu tenho que dar efetividade. E eu tenho no artigo 183, que vai dizer: todo aquele que exerce atos de posse há mais de 5 anos sobre imóvel urbano de área de até 250 metros quadrados, aqui é interessante definir o tamanho, de área de até 250 metros quadrados, não sendo proprietário de nenhum outro bem imóvel, para satisfazer qual interesse? Moradia. Pode vir adquirir o direito de propriedade sobre aquela coisa, segurança do espaço, para fingir moradia. Para no texto constitucional. Olha que interessante. O prazo de 15 caiu para 10, 10 caiu para 5 anos. 5 anos. Ah, mas Marcelo, esse negócio de uso campeão, isso é coisa de comunista, socialista, é a turma que quer promover o ilícito. Vamos lá. Os norte-americanos trabalham com uso campeão. Por que eu trago parâmetros norte-americanos? Porque eles são economicistas da vida, nada contra. Né? Oliver Holmes, no século passado, ele dizia: adverse possession, a posse adversa, que para ele é uso campeão, eu não posso trabalhar com uma perspectiva de supressão do direito, mas uma perspectiva de aquisição do direito. O foco não é naquele que está perdendo a coisa, mas naquele que promove, que atribui à coisa uma utilidade. E qual que é a defesa? Eu estou atribuindo uma utilidade a esse imóvel. Uma utilidade? Moradia. Então o texto constitucional vai dizer: reduz o prazo para 5 anos. Só que existem alguns requisitos difíceis aí na prática. O beneficiário desta modalidade de uso campeão não pode ser proprietário de nenhum outro imóvel. Como é que faz essa prova na prática? Ele diz: olha, senhora juíza, eu não sou proprietário de um imóvel aqui na comarca. Ele pode estar mentindo? Pode. Como é que o juiz pode fazer essa fiscalização? Como é que o Ministério Público vai fazer essa fiscalização? Entra lá no Google Registro Público. Deixa eu colocar o nome dele e o CPF para ver se tem algum imóvel em algum outro lugar do país. Tem jeito? Não. O nosso sistema registral é falho, ele não se comunica. Agora nós estamos pensando numa informatização. Claro. E veja que o uso
campeão especial urbano também não requer boa-fé. Eu tenho aí uma ponderação de valores. Eu estou presumindo o seu compromisso, eu estou acreditando em você, eu não exijo essa boa-fé subjetiva, promovendo o valor moradia. Mas se temos um campeão especial urbano, também temos um campeão especial rural. O que diferencia? A localização do imóvel. Ah, mas Marcelo, eu já ouvi dizer lá no direito tributário que o que define se o imóvel é urbano ou rural não é a localização, e sim a atividade que nele é exercida. Eu quero contar para vocês que eu tenho uma pequena chácara ali na Amazonas com Afonso Pena, onde eu planto soja e crio cavalos. A atividade exercida nesse imóvel é urbano ou é rural, doutor? Tipicamente rural. E a localização? Urbano. Para fins de uso campeão, o que é determinante? A localização ou a atividade? Localização. Localização. Independentemente da atividade. Então, se eu tenho um imóvel localizado fora do perímetro urbano, quem vai ter que definir isso é a lei de desocupação do solo, que nem todo município tem lei que vai tratar dessa questão urbanística de forma mais acentuada, mas tem que ter uma lei de uso e ocupação do solo. Não necessariamente vai ter um plano diretor, mas tem que ter uma lei de uso e ocupação do solo que vai definir essa legislação. Então, se eu tenho um imóvel fora do perímetro urbano, evidentemente ele é rural. O que muda? Tamanho. No plano rural, você não fala em metros quadrados, você fala em... Vocês são urbanos, eu sou rural. Hectares. Imóvel de até 50 hectares. Com os mesmos requisitos. Você não tem nenhum outro bem imóvel. Você ocupa esse imóvel para satisfazer quais funções? Agora, plural. Moradia e produtividade. Você mora e trabalha a terra. Você mora e atribui a essa terra uma produtividade. Eu vou reconhecer o seu esforço. E vou reconhecer também o valor moradia. Prazo do campeão? 5 anos. Tem outra modalidade de uso campeão interessante? Tem. Dentro da ideia do direito à moradia, que para mim é uma ideia polêmica. Aqui a turma do direito de família vai ficar talvez chateada comigo, que é o 1240A do Código Civil. O Código Civil está aí na mesma esteira do processo. Agora ele vai ter o B, C, D, I, E, J, F, né? Aquela técnica legislativa que você tem que conhecer muito bem o alfabeto. Agora tem o 1240A. O 1240A tem sido denominado de uso campeão especial urbano familiar. Ou uso campeão especial por meação. O que é meação? Metade. Por que metade? Porque pressupõe um regime patrimonial X e Z no âmbito das relações conjugais. E aí que não tem como falar de casamento, não tem como falar de união estável, porque o tema não é esse. Vou resumir o 1240A. Sabe o que fala o 1240A? O Marcelo adquiriu um imóvel com a sua esposa. Em razão do regime patrimonial do casamento, esse imóvel pertence metade do Marcelo, metade da sua esposa. Esse imóvel serve para quê? Para moradia. O que aconteceu com o Marcelo? Resolveu dar uma volta, sair para comprar um cigarrinho. Se essa minha saída demorar 2 anos, quando eu voltar, fala assim, meu amor, é a nossa casa, o nosso filho agora com 2 anos e 1 mês, o que vai dizer? Ele namorou. Tudo bem, o filho não tem como se constituir a paternidade. Mas ex-casa. Por que ex-casa? Porque o artigo 1240 vai dizer aquele que permanece no imóvel para fins de moradia, não sendo proprietário de outro bem imóvel, em razão do abandono do lar do ex-cônjuge, ex-companheiro, adquire a integralidade da titularidade da coisa. Bom, vários problemas. Vários problemas. O que é abandono do lar? Para mim, uso campeão pressupõe um elemento subjetivo à vontade daquele que exerce a posse. No 1240 há uma inversão. Eu tenho que fazer a análise subjetiva daquele que deixou de exercer a posse. Aqui é uma inversão. O simples fato de você sair de casa quer dizer que seria um abandono do lar? Aí nós vamos dizer, sim, abandono, absurdo, sair de casa. Para
quem atuou em vara de família, muitas das vezes nós sabemos as relações conjugais, aquele dá um tempo até em preservação da entidade familiar. Porque o 1240 era uma interpretação extremamente restritiva, uma interpretação extremamente gramatical, dá a entender que assim sai de casa. E tem um outro problema. O 1240A parece o resgate da questão envolvendo a culpa. Quem que é o culpado pelo desfecho, pelo fracasso da sociedade conjugal? A gente pode falar em culpa hoje, pela dissolução da sociedade conjugal? Claro que não. Emenda Constitucional 66, né, segundo a Maria Berenice Dias, divórcio já, não existiria mais separação, aquelas modalidades de separação, né, só poderia divorciar, que eu até discordo, que eu quero separar, não quero divorciar, questão religiosa. Vai estar lá a discussão. Mas o que interessa aqui para a nossa disciplina, para a nossa conversa, para o nosso tema, que o 1240A é um outro mecanismo de realização do direito à moradia. Mas é um mecanismo complicado, porque reduz demais o prazo. Por isso foi uma discussão do que seria abandono do lar. Tá. Estou caminhando para a segunda parte aqui da nossa conversa. Tem uma outra modalidade de uso campeão interessante, promovendo o direito à moradia, que é o uso campeão especial urbano coletivo. Tem o uso campeão especial urbano, tem o especial rural, tem o especial familiar, o especial urbano coletivo. Não está no Código Civil, está na Constituição, a partir de uma interpretação do 183. Está expressamente no artigo 10 da Lei 10.257, Estatuto da Cidade. Importante para o Estatuto da Cidade. O Estatuto da Cidade tem um propósito muito louvável de melhorar a urbanização, a regularização fundiária, promover instrumentos urbanos com todas as suas diretrizes. O que vai dizer o artigo 10? Eu estou buscando realizar o direito à moradia não de uma entidade familiar, mas de uma comunidade, de uma população, de várias famílias. Mas não quaisquer famílias ou de entidades familiares. Uma população, uma comunidade de baixa renda. Que exerce atos de posse há mais de 5 anos. Em que área? Urbana, lógico. Mas se lá no especial urbano do 183, lá no artigo 1240 do Código Civil, a área é de até 250 metros quadrados, e aqui eu estou falando de uma coletividade, qual seria o tamanho dessa área na uso campeão coletivo? Superior a 250 metros quadrados. 250 metros quadrados aqui vai ser o patamar mínimo. Quem exerce as posses? Diversas famílias. Mas tem um detalhe importante que às vezes passa desapercebido de muita gente. Onde não for possível identificar, precisar as áreas efetivamente ocupadas por cada possuidor. Peraí, tem aplicabilidade esse uso campeão coletivo? Tem. Pensa numa região extremamente precária, de ocupação irregular, difícil, uma região, uma área de favelamento. Eu tinha um grupo de pesquisa aqui no aglomerado da Serra. Você consegue identificar a moradia de cada uma daquelas famílias? Consegue. Minha casa começa aqui e termina ali. Bom, é possível, tecnicamente, você fazer a mensuração dessas áreas? É possível, mas extremamente custoso. Imagine você fazer um mapa, imagine você fazer a identificação para fins registrais de cada uma dessas casas. Anos. Ainda tem um problema mais sério do que esse. Um problema chamado modo urbano. Vou resumir. Aquela menor porção territorial do plano urbano reconhecida como uma unidade útil, economicamente relevante, registrada. Ali eu tenho famílias morando em 10 metros quadrados, outras morando em 20, outras morando em 5. É uma diversidade. E o artigo 10 vai dizer, olha, eu quero facilitar. Eu quero reconhecer formalmente o direito de moradia, não de um, mas de todos. Porque imagine a seguinte situação, para quem ainda não viu processo civil. Imagina o Marcelo Morador, lá no aglomerado da Serra, se entusiasmou com os campeões especial urbano. Para satisfazer qual o direito fundamental, personalidade, existencial, moradia. Peraí, eu estou aqui há mais de 5 anos. Eu não sou proprietário de muito bem imóvel. Eu
eu atribuo uma funcionalidade a essa coisa. Eu vou bater na porta do juiz e dizer, senhor juiz, moro, posse, mais de 5 anos, posse mansa e passivo. Fez a instrução do processo. Se o juiz entender que estão presentes os pressupostos, ele vai julgar procedente. Ele vai declarar, o conteúdo é predominantemente declaratório na pretensão do campeão, que o Marcelo tem o direito de ali permanecer como proprietário, porque ele satisfaz o direito à moradia. Aí eu chego lá na comunidade, viro para todo mundo, gente, consegui o título de propriedade na minha área. O que a turma vai pensar? Vamos fazer também, né? Aí o vizinho 2 ingressa com a pretensão 2. O 3 com a pretensão 3, mas espera aí. O 3 e a 2 tem uma conexão, tem um elemento comum. A causa de pedir é a mesma. Imagina o doutor Leonardo como juiz que apreciou o pedido 2. O primeiro juiz que apreciou o pedido 2, porque o primeiro já está extinto, já foi julgado. Aí vão chegar praticamente idênticos, mais 3.000 pedidos. Já pensou a alegria dele? Ter que instruir, julgar 3.000 pedidos idênticos? Faz sentido? Não faz. Qual que é a ideia? Se o interesse é comum, por que não pode haver uma única relação processual para o benefício de todos? Na turma do processo civil se chama de legitimidade extraordinária. Uma pessoa agindo em seu próprio nome em benefício de quem? Terceiros. Quem seria um legitimado extraordinário para promover uma pretensão de uso capel em favor de toda aquela comunidade? Associação de moradores, o artigo 12, inciso 3º da Lei 10.256, vai dizer, olha, eu estou tão preocupado com a moradia que eu tenho um mecanismo processual para facilitar essa situação. A legitimidade é extraordinária, que eu reconheço a associação de moradores. Porque quando se fala em legitimidade extraordinária, muita gente só pensa no Ministério Público. Não. É defensoria, associação de moradores, legitimação concorrente e executiva. Todos têm o direito a promover esse direito em nome de terceiros. Vou resumir aqui a nossa conversa. Então haveria essa possibilidade, essa legitimação extraordinária. Não estou falando de direito de ação, estou falando da legitimidade. Pois bem, esse uso campeão coletivo só tem um problema. Qual o problema? Tá. A associação de moradores ingressou com a pretensão em favor de quem? De todos os moradores. O juiz entendeu que estão presentes os requisitos. Vai julgar? Procedente. E aí? Vai ter um título de propriedade individualizado para cada família? E aí está o problema. Por que está o problema? Eu não reconheço formalmente a área efetivamente ocupada. Eu reconheço todos como proprietários, independente da área efetivamente ocupada. Esse é um problema. Está lá no artigo 10 do Estatuto da Cidade. Mas eu resolvo um problema relevante. Qual o problema relevante? Aquelas pessoas não podem mais ser removidas, deslocadas daquele espaço. E eu disse a vocês, comecei a nossa conversa dizendo, a moradia não se confunde com propriedade, a moradia não se confunde com posse, a moradia com um valor existencial, como um bem de personalidade. Nesse aspecto, o artigo 10 satisfaz. Mas tem um outro mecanismo interessante, polêmico, difícil, e ele é meu caminhando para o final, que é a figura do parágrafo 4º e 5º do artigo 1228 do Código Civil. Esse é problemático. Que também poderá ser uma possibilidade para efetivar o direito à moradia. Aqui as polêmicas são variadas. Olha o que diz o parágrafo 4º do artigo 1228. O proprietário também pode ser privado da coisa. O proprietário também pode perder a coisa. Que coisa? Se o imóvel reivindicado, então não é qualquer coisa, é um imóvel reivindicado. Não é qualquer imóvel reivindicado. Consistir em extensa área, um imóvel de extensa área, na posse ininterrupta, de boa fé, mansa e pacífica. Posse de quem? De um número considerável de pessoas. E essas pessoas nela o quê? Nesta área considerável, um imóvel reivindicado, tiverem realizado em conjunto ou separadamente obras e serviços. Consideradas essas obras, ou considerados também esses serviços, de interesse social e econômico relevante. Por quem? Pelo juiz. Para tudo.
número considerável de pessoas? Aqui nós somos um número considerável de pessoas? Sim. A história está plena. É uma extensa área? Sim. História muito bom. Excelente, extensa área. Espera aí, o imóvel é reivindicado? O que é um imóvel reivindicado? Agora vem a técnica. Para muitos, esse imóvel é objeto de uma pretensão reivindicatória. Processo. Resumo. O imóvel é objeto de disputa, de lide. Mas esse imóvel é ocupado por essas pessoas. Há quanto tempo? Faltou um tempo. Há mais de 5 anos. O que fez o proprietário durante 5 anos? Nada. Deixou que a posse dessas pessoas se consolidasse. Que a posse permanecesse. Sem qualquer questionamento. Depois de 5 anos, o que fez o proprietário? Olha, eu quero reaver aquilo que é meu. O que a turma pode alegar em contestação? Senhoras juízes, nós somos um número considerável de pessoas. Nós ocupamos uma extensa área. A nossa posse é uma posse há mais de 5 anos. Agora tem um detalhe. É uma posse que tem que ser uma posse de boa. E nós atribuímos a essa área um interesse socioeconômico relevante. Eu posso entender que a moradia é um interesse social relevante? Claro. É interesse econômico relevante? Claro, isso custa. Então, se eu atribuo a esse espaço a moradia, um espaço de morar, eu posso entender que ele se encaixa nesse conceito jurídico indeterminado. Eu não tenho medo nenhum de dizer que hoje é muito mais difícil estudar direito e direito civil do que na minha época. Porque na minha época era o seguinte: fato, norma e conclusão. Silogismo é muito simples. Hoje não. Hoje a norma não é mais um dado, a norma é construída. Olha esse parágrafo 4. O que é o número considerável de pessoas? Tem que integrar esse conceito determinado. O que é um número? O que é uma extensa área? O que é um interesse socioeconômico relevante? Ah, Marcelo, não estou entendendo esse parágrafo 4. Que ele parece, tem semelhança com o artigo 10 da Lei 10.257. Ele é semelhante ao do campeão coletivo. Espera aí. Semelhante, mas não é igual. Sabe por quê? Tem uma diferença para mim fantástica. O uso campeão pressupõe pagamento de indenização por aquele que exerce posse sobre coisa alheia e poderá vir a adquirir a propriedade para essa posse continuada no tempo? Sim ou não? Não. O uso campeão é uma forma aquisitiva, originária, não onerosa. O uso campeão não pressupõe pagamento de indenização. Se eu ocupar o seu lote, se eu não fizer nada, se eu estiver lá comigo 15 anos, eu vou dizer, o uso campeão é extraordinário. Eu vou ter que pagar uma indenização dela. Olha o parágrafo 5 do artigo 1028. No caso do parágrafo 4º, no caso do parágrafo antecedente, o juiz fixará justa indenização. Ah, olha que interessante. Se eu sou um número considerável de pessoas, se eu ocupo uma extensa área e o proprietário ficou inerte por 5 anos, eu tenho o direito de vir adquirir a propriedade. Se eu tiver, por exemplo, dentro da nossa conversa, o direito à moradia. Mas desde que eu indenizo, desde que eu promovo a indenização, indenize o proprietário da área. Mas espera aí, o que eu entendo por indenização? Uma forma de você suprir o dano. Indenização pressupõe a supressão do dano. Qual o dano que o proprietário teve? Está perdendo a sua titularidade, a propriedade. Será que ele pode ser indenizado pelo valor de mercado dessa área? Ficou inerte durante 5 anos. Mas então é um prêmio. Indenização é premial. Porque, vou ficar sem fazer nada. Não vou cumprir plano diretor, lei de usurpação do solo, vou cumprir função social. Se a turma ocupar, eu tenho direito à indenização pelo valor de mercado. Então é cumprimento. Uma aquisição onerosa. O legislador não falou valor de mercado. O legislador falou justa indenização. O que eu entendo por justa indenização? Aquilo que é equânime, naquela situação concreta, que visa conciliar interesses. Quais interesses que eu tenho? Aqueles que atribuíram uma funcionalidade, posse, moradia, a esta área. O interesse é aquele que é proprietário, mas um proprietário desejoso, descuidado, tanto que permitir que a sua área permanecesse ocupada por 5 anos. Agora vem a pergunta. Qual que é a diferença, então, além da indenização envolvendo o parágrafo 4º do artigo 228 para o uso campeão coletivo? O uso campeão coletivo só se aplica à população de baixa renda.
já no parágrafo 4 do 228, vai dizer em favor de um número considerável de pessoas. E quero acreditar que essas pessoas, pela literalidade da norma, têm capacidade econômica. Mas aí vem o paradoxo. Quem instituiu o parágrafo 4, quem pensou o parágrafo 4 foi o professor Miguel Reale, foi o coordenador do Código de 2002. Que ele disse, textualmente, estou pensando um mecanismo para ampliar as possibilidades de efetivação e regularização fundiária, inclusive efetivar o direito à moradia, particularmente em favor da população de baixa renda. Mas espera aí. Se é população de baixa renda, como é que eles vão pagar a indenização? Se elas não têm capacidade de pagar a indenização, quer dizer que elas podem ser removidas dessa área? Não. O parágrafo 5º condicionou o pagamento da indenização ao registro da sentença, ao reconhecimento de que aquelas pessoas são proprietárias. Não quer dizer que elas vão ser removidas. Aí, para fechar nossa conversa, em termos de possibilidade de limite do direito à moradia, nas jornadas de direito civil, o que são as jornadas de direito civil? São encontros que ocorrem no âmbito do Conselho de Justiça Federal, particularmente lá no STJ, que vão discutir temas polêmicos envolvendo o direito civil. E esse é um tema muito polêmico. Se aprovou um enunciado, uma conclusão, depois de muito debate, que não tem caráter jurisdicional, mas influencia os julgados, que se os beneficiários do parágrafo 4º não tiverem capacidade econômica, quem deverá indenizar é o poder público. Bom, mas aí, o poder público de alguma forma concorreu para esse resultado. Qual o resultado? Posso sobrecoisa a lei? Vamos dizer sim, por que ele concorreu? Porque o poder público tem que promover as políticas públicas, uma das políticas públicas é a adequada urbanização, ocupação do espaço urbano, e a realização também do direito fundamental social, moradia. Esse é o argumento. Mas espera aí, o poder público tem várias esferas, quais? União, Estado e município. Vou mandar a conta para quem? Os três, obrigação solidária? Vou escolher? Ou é uma obrigação indivisível? O interesse na melhor ocupação dos espaços urbanos, o interesse na melhor promoção do direito à moradia é um interesse, segundo a ordem, a ótica constitucional, um interesse preponderantemente local. Quem deveria, então, nessa lógica, nós vamos discutir, promover a indenização da hipótese de insuficiência seria o município. Mas, espera aí, se o município não participou da relação processual, como é que eu vou atribuir essa conta aí? Eu tenho que participar da relação processual. Se uma forma de intervenção de terceiro. E aí tem aquela figura técnica, seria a denunciação ali do município. Fechando a nossa conversa. Marcelo, o direito à moradia tem mecanismos de efetivação? Vários. Eu poderia trabalhar numa perspectiva funcional relevante, importantíssima, mas eu estou buscando trazer efetividade ao texto funcional. Como vai dizer o Bob, era dos direitos. Como vai dizer o Bob, da estrutura-função. Pois não basta você conhecer, conceituar, discutir natureza jurídica. O mais importante é você trazer funcionalidade dos institutos. Para que serve? Para que serve o contrato? Para satisfazer os interesses do contratante e também observar determinados valores relevantes sociais, a figura do terceiro ofensor, do terceiro ofendido. Para que serve a propriedade? Para satisfazer o interesse do sujeito, mas também em consonância com normas, valores socialmente aceitáveis. Para que serve o contrato de locação? Para que serve o contrato de comodado? Para que serve o uso campeão? Eu penso o uso campeão como instrumento de efetivação do direito à moradia. Para que serve o parágrafo 4º, artigo 228? Para efetivar também o direito à moradia. O que seria para você, em síntese, o direito à moradia? A mais alta expressão do ser. É impossível ser sem ter. Não ter um aspecto patrimonial, um ter uma perspectiva existencial. O ter sossego, o ter intimidade, o ter privacidade, o ter o aconchego, a segurança do lar. Não o lar enquanto domicílio, enquanto uma figura meramente processual, que todos têm domicílio. Se eu não tenho uma casa, meu domicílio é o local onde eu sou encontrado. Lá, no sentido, como diziam os romanos, como diziam os antigos, aquele local do calor, aquele local do fogo, aquele local da lareira, aquele local da aproximação, aquele local do eu e do outro. Faço aqui 2 pedidos. O primeiro, de agradecimento pelo honroso convite, e o segundo, pedido de desculpas por não ter atendido, dentro aqui do tempo, a proposta que me foi dada. Trouxe aqui algumas ideias a respeito de uma discussão